Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 17 de outubro de 2024, celebramos Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes, e ainda impedis os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta os mestres da lei. Eles conhecem a vontade de Deus, mas preferem fazer a sua própria vontade. Eles são muito inteligentes para interpretar e também para ensinar as Sagradas Escrituras, mas falta-lhes a sabedoria de colocá-la em prática. Para eles, amados irmãos e irmãs, não precisava ser santo, bastava a aparência de santidade. E hoje, amados irmãos e irmãs, também vivemos um tempo de exaltação das aparências. Vejam a internet, né? Vejam aquela frase que a gente repete: a verdade não tem a intenção de agradar a todo mundo, mas a mentira tem. E a gente percebe justamente isso na internet. Há uma intenção de agradar a todo mundo, por isso apareceu aquele termo chamado fake news, ou seja, as pessoas estão cada vez mais querendo agradar umas às outras, que acabam fugindo da sua própria realidade. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos também, todos nós, começarmos a amar mais a verdade, né? E não ficarmos como os fariseus, que achavam que bastava a aparência de santidade. E assim, amados irmãos e irmãs, como já falamos, infelizmente vivemos nesse tempo de exaltação da aparência física e do status social. Mas, amados irmãos e irmãs, né, ao mesmo tempo que as aparências começam a ser exaltadas, começa a diminuir, amados irmãos, algo que não deveria diminuir. Por exemplo, acabam sendo reduzidos ou se esvaziando aqueles principais valores humanos: o amor, a paz, o respeito, a liberdade, a humildade, a honestidade, a fidelidade. Assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Mestre Jesus nos convida a sairmos dessa vida de aparências, essa vida entre aspas, né? Vejam, infelizmente aqui na nossa comunidade houve um aumento das pessoas que tiraram a própria vida, justamente pela falta de sentido. E você vai perceber justamente isso, né? Sem valores que guiam as pessoas, né? Lembre que aquilo que nós repetimos: eu preciso saber quem eu sou, aonde estou e onde eu quero chegar.
E nessa vida de aparência, de querer agradar a todo mundo, vejam, um exemplo que eu cito às vezes, né? A mãe, para agradar os filhos, ela mente para o marido. E para agradar o marido, ela mente para os filhos. Então vejam, e no final de contas, quem é que não presta? É ela, a mãe. E a intenção dela é somente agradar a todo mundo. E já falamos, amados irmãos, a pessoa que quer agradar a todo mundo, a primeira coisa que ela se torna é um mentiroso. Então nós temos que amar, como já disse, amar a verdade. E veja Jesus, ó, ele é caminho, verdade e vida. E é claro, amados irmãos, é melhor eu sofrer por causa da verdade do que receber qualquer benefício por causa da mentira. E assim, amados irmãos e irmãs, somos convidados pelo Mestre Jesus a sairmos desta vida de aparências e começarmos a ser homens e mulheres de palavra. Devemos o quê? Ser pessoas de oração. Orar é o que eu digo, ação é o que eu faço. Então nós precisamos o quê? Orar o que a gente faz e fazer o que a gente reza. Porque assim, amados irmãos, seremos homens e mulheres de palavra. E como dizia, amados irmãos, Jesus falando a Natanael, eis aí um homem de verdade, um homem sem falsidade. E que nós, amados irmãos, sejamos também essas pessoas de oração, pessoas de verdade, pessoas sem falsidade. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.